Olá a todos. Então, pessoal, vamos então agora aqui, ó. Vamos então agora ver, ó. Tá aqui como iniciar a sociologia, né? Estamos na terceira parte que fala sobre ideologia, mas agora na subdivisão 2, né? Que é o 3.2. Então, nessa subdivisão 3.2 sobre ideologia, nós vamos abordar os seguintes tópicos aqui que a gente está vendo aqui. Nós vamos ver, né? Fazer uma definição de ideologia em termos gerais, nós vamos fazer também fazer outros significados de ideologia, tá? E depois nós vamos ver aqui, ó, na definição de ideologia, segundo essas visões clássica e crítica. E depois nós vamos ver visões de mundo. O que são visões de mundo, né? Vamos falar só citando, né, exemplos de visões de mundo, que é liberal, conservador e autoritário, tá aqui. E depois nós vamos ver dois representantes, né, muito famosos, conhecidos que fala a respeito de ideologia. Por quê? Quando não se fala em ideologia, não se estuda filosofia, se não envolver, né, dois dos principais filósofos, que é o Destutt de Tracy, tá aqui, e Karl Marx. Então, são os personagens marcantes, né, quando a gente estuda filosofia, principalmente quando a gente vai estudar ideologia, tá certo? Então vamos ver o seguinte, que como seria o professor, ele pode abordar, né, na sala de aula esses assuntos aqui, como é que se inicia sociologia, ou então como é que se inicia ideologia, como é que você inicia uma aula de ideologia, tá? Então, o que acontece? Então, quando você pergunta o que é ideologia, tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, que ideologia, ele é associado com o significado de valores, tá? Ele também é associado com o significado de pensamento também. Então, o que acontece? Então, se você for levar isso para sinônimos de ideologia, fazer uma interdisciplinaridade da sociologia com a língua portuguesa, então você pode dizer que ideologia, qual é o significado de ideologia? Ah, pode ser valores, pode ser pensamento, tá? Então, se você for fazer uma definição de ideologia, né, em termos gerais, seria o seguinte: eu poderia dizer que ideologia ele é um conjunto de ideias, né, ou pensamentos de uma pessoa, tá? Ou de um grupo de indivíduo, entendeu? Então, o que acontece? A ideologia ela pode estar ligada a ações políticas, econômicas e sociais. Nessa parte de ações econômicas e sociais, ela vai ser abordada detalhadamente na subdivisão 3.4, quando a gente for estudar ideologias socioeconômicas, tá? Então, nesse 3.2, nessa subdivisão 3.2, nós vamos usar a ideologia, né, no sentido só político, tá certo? Então, vamos ver então. Porque o que a gente fala, né? A ideologia, quando ela é aliada à política, né, ela pode ser instrumento de manipulação, que nós vamos ver muito isso, né, na visão crítica de Karl Marx, tá? Quando a gente for falar a respeito mais adiante. Então, esse 3.2 também, como as demais partes, né, como iniciar a sociologia, já está aqui, toda assim já, né, discriminados aqui, né, no espaço da descrição, tá certo? E que vocês podem ter acesso à parte que você quiser, que o professor quiser que seja mais adequado para o professor abordar em sala de aula a dica, tá? Então, vamos lá. Começando, então, já dei uma definição de ideologia, então vamos falar de significado de ideologia, tá? Vamos lá. O significado de ideologia, né? Ele é uma palavra, né, que possui muitos significados. E em termos gerais, né, o significado, né, mais utilizado é aquilo que seria ou é ideal. Então vamos ver um exemplo. Quando a gente fala assim, exemplos, né, de como seria ideal, é como se fosse assim. Vamos dizer assim, é comum as pessoas, né, ligarem o termo à ideologia, né? É comum as pessoas ligarem a ideologia, né, à política, a doutrinas, a visões de mundo, né, ou a questões sociais. Então, quando você vai falar, você quer ligar a ideologia a visões de mundo, tá aqui, ó. É quando você tem assim, ó, tem gente que tem aquele visão de mundo mais liberal, tá?
tem uma visão de mundo conservador e tem essa visão de mundo autoritário. Então o professor ele pode querer falar um pouco de cada um deles aqui, ó, liberal, conservador e autoritário, tá? Então eu poderia fazer isso aqui, mas como eu estou dando apenas a dica, né, para poder não seguir, não detalhar muito a respeito de cada um, isso aí eu posso fazer na parte 3.3, né? Aliás, minto, perdão, na parte 3.4, né? Que eu vou falar a respeito da visão capitalista, da visão de meritocracia, tá? Aqui eu estou apenas só citando algumas visões de mundo, mas o professor ele pode, né, usar essas 3 palavras para poder desenvolver isso assim um pouco na sala de aula com os alunos, tá certo? Então, o que acontece, né? Vamos ver na parte de ideologia em termos históricos. Então, vamos dizer que o professor ele chega em sala de aula, ele vai falar com a turma, né, conversar com a turma de falar de ideologia em termos históricos, né? Quando a gente vai falar de ideologia em termos históricos, então eu posso já usar, ó, eu posso já falar de Destutt de Trace aqui, O que acontece? A ideologia, né? Então esse termo ele foi criado pelo filósofo Destutt de Trace. Então ele que criou esse termo ideologia, né? Então ainda no século XVIII, tá? Então o que acontece? Atualmente, né? A ideologia ela é utilizada no sentido de dominação, né? Por meio de convencimento. Isso aí na parte atual, né? Então isso que Karl Marx tá aqui, ó. Karl Marx aqui, então, o que acontece, né? Ele utilizava o termo, né, tipo assim, para designar, né, ideias apresentadas em teorias políticas, morais e sociais, tá? Então, voltando por De Tracy ali, segundo Destutt de Tracy, né, a ideologia ele é a ciência das ideias. Isso segundo ele, né? Destutt de Tracy, que a ideologia, né, ela é a ciência das ideias, né? Por falar em visões de mundo, né, existe a visões clássica, né, e a visão crítica. O que acontece? Na visão clássica, né, o termo tem o significado de uma espécie, né, de ciência capaz de organizar metodicamente, né, e estudar rigorosamente o conjunto de ideias, né, que formam a intelectualidade humana. O que quer dizer assim? Então você vê que na visão crítica, né, enquanto que na visão crítica, aqui, ó, por Karl Marx, vamos dizer assim, a ideologia ela é uma ilusão, né, criada por uma classe para manter a aparente legitimidade, né, de um sistema de dominação. Então, na visão clássica, né, de ideologia do filósofo Destutt de Tracy, o que acontece, né? O Destutt de Tracy, ele era assim um entusiasta, né, das ideias promovidas pelo iluminismo, né? E acreditava que a Revolução Francesa era o melhor meio de promover as mudanças necessárias, né, na sociedade francesa, né? Para que assim o país, né, pudesse, né, de fato progredir, tá? Então, quando já existe essa ideia do iluminismo, aí o professor ele tem que falar para os alunos lembrar o que é o iluminismo. Então, o que vem a ser então o iluminismo? O iluminismo, né, ele foi um movimento, né, intelectual do século XVIII, né, que dominou o mundo das ideias na Europa, né? Então, o que acontece? Então, é assim, pessoal. Então, segundo o iluminismo, né, apenas a razão aliada ao método científico, né, poderia fornecer as verdades, né, que seriam as bases de progresso do conhecimento, tá? Então, além disso, o iluminismo, ele defendia, né, a separação igreja e Estado, né? Então, é a exaltação do poder, né, da razão em detrimento ao da fé e da religião. Então, é isso que se deu a ideia de Revolução Francesa. Porque quando você fala assim do método científico, quando a filosofia, na visão clássica do Destutt de Tracy, então, quando a gente fala do método científico, muito estudado não só na filosofia, como também nas ciências biológicas, é o método científico, né? Quando você se utiliza daquelas etapas que é a observação, né? Você tem uma observação, você tem a,
os questionamentos, quando você faz o questionamento, tá lá, você questiona, você faz a observação, você começa a colocar hipóteses em cima daquilo que você observa, né? E depois você vai ter que fazer, utilizar o método indutivo. O método indutivo é quando você utiliza, você se baseia em atividades experimentais, como se fosse atividades experimentais de laboratório, e para você depois fazer vários experimentos que vai servir, depois que você vai colher resultados, que vai servir para você ter resposta daquilo que você questionou, daquilo que você observa, né? Por exemplo, é quando você estivesse observando a Lua, você observa a Lua, aquele corpo ali, iluminado, que você é observado à noite, né? Lógico, é o satélite da Terra, em que você observa aquele corpo ali. Vamos supor que você não saiba o que é a Lua. Você nunca viu a Lua e você está observando aquele corpo ali, nunca disseram para você o que é a Lua, né? Mas você observa aquele corpo ali que está sendo iluminado, né? Que tem uma cor leitosa, né? Uma cor, né? Um branco leitoso ali. Então, você olha e você sabe, ele está emitindo luz. Então, aí depois você começa a questionar o porquê que ele está fazendo isso, né? O que ele está fazendo ali. Então, o pensamento do Destutt de Tracy, né, era materialista, né? E o que acontece, né? O que é uma visão materialista, né? Segundo o filósofo de Tracy, né? Então, é assim, que os fatos concretos e materiais devem tomar a frente para qualquer compreensão do mundo, né? Então, valorizando a ciência e rejeitando a metafísica e a religião ou qualquer outro tipo de idealismo. Então, quando você fala de metafísica, então a gente fica pensando. Então, vamos dizer que na hora que você está falando do assunto de metafísica, um estudante ele pode querer perguntar o que é metafísica. Ou o professor ele pode lançar essa pergunta para o aluno. O que vocês entendem por metafísica, né? O que vem a ser a metafísica? E como é que a gente pode fazer se diferenciar da física, tanto da física quanto da química? Essas duas disciplinas pertencem às ciências exatas. Então, o que acontece? Quando você vai, vamos dizer, qual é a diferença entre física e metafísica? Aí você pode dizer assim, a física ela faz parte da ciência natural, ela faz parte das ciências exatas, enquanto que a metafísica ela faz parte do ramo da filosofia. Tá, e daí, o que acontece? Então, para ficar claro, a metafísica ela é algo que vai além do concreto. Tá? Ela vai além do concreto. Então, se o Destutt de Tracy, né, na visão clássica, ele rejeitava a metafísica, porque justamente a metafísica ele vai além do concreto, quer dizer, ele vai além da visão material. Vamos pegar um exemplo clássico, né, para você entender o que é uma metafísica. A metafísica é assim: quando você estuda lá, tanto na química quanto na física, nas disciplinas química e física, quando você aprende a diferenciar o corpo de um objeto, você tem ali a matéria, tá lá. Você tem ali o corpo e o objeto. Eu posso pegar um exemplo, né, para ficar bem claro que é a metafísica. Vamos supor que eu vou desenhar um objeto. Um objeto é uma coisa que é definida e que ele é voltado para um fim, né? Para um objetivo, tá? Ele é ligado à arte. Então vamos pegar aqui, então, vamos supor que eu tenho esse desenho aqui, ó. Vou fazer aqui o desenho, que é uma jarra. Aqui, isso aqui é uma jarra. Tá lá. Isso aqui é uma jarra. Tá lá, ó. Pronto, tá aqui. Isso aqui é uma jarra. Beleza, ó. Tá lá. Isso aqui é uma jarra. Então, o que acontece? Tá lá. Então, quando você olha aqui essa jarra, aqui, você vê essa jarra aqui, né? O que acontece? Você está vendo um objeto, porque você sabe qual é o objetivo que ele tem aqui. Tá lá. Esse aqui é um objeto. Agora, quando você vê que essa jarra ela é feita, vamos supor, de ferro. Pronto, é uma jarra feita de ferro. Tá lá. Se ela é feita de ferro, então ela é feita de um material, né? Um material ferro. Mas aí, para essa jarra ter sido feita, tinha que pegar um corpo que não, assim, um corpo, né, que não tem definição, né? Não tem segundo quando a gente estuda na química e na física, o corpo ele não tem uma definição.
Então, ele é amorfo, né? Sem forma definida. Aí, quando você pega aquele corpo ali, aquele corpo, ele é feito de ferro, tá lá. Mas aí você pega aquele corpo, utiliza, né, de processos de arte, né, de processos profissionais, né, feito, né, por um artesão, e ele vai pegar esse objeto, ele vai querer é, fazer daquele corpo um objeto, um jarro. Ah, desse corpo aqui eu quero fazer um jarro para poder ele ter um fim, ou seja, um objetivo. Então, a metafísica ele é ligado ao fim, né? É por isso que existe aquela frase quando a gente fala que os fins justificam os meios. O que quer dizer com isso? Porque você tem um fim que é um resultado final, tá lá? Porque quando você vai olhar um objeto ali, você sabe que olha o objeto, ele é uma finalidade, né? Ele serve para você colocar líquido dentro, para fazer um suco, não sei o que, água, né? Para você colocar água dentro. Isso é uma função. Agora, isso aí, mas não me interessa o jarro, me interessa do que ele é feito. Então, essa que é a visão materialista, né? Uma visão material. Você se preocupa só do que o objeto, o que a jarra é feita. Ele é feito ele é feito de ferro, ele tem uma composição química que é o ferro, né? Então, quando você se preocupa apenas em saber os componentes, o componente químico da jarra, do que foi feito a jarra, isso é uma visão, vamos dizer, se a gente for fazer uma analogia, é uma visão clássica, tá lá, é uma visão já material, né? Agora, quando você vai além do material, tá aqui, pronto, então você já vai ver assim, pô, essa jarra aqui, ela foi feita de ferro, quer dizer, eu vou mais além. Eu quero saber o que está por trás, ali dessa jarra, né, que foi feita ali de ferro. Para quais processos que passou, quem passou pelas mãos de qual profissional. Tá vendo? Quando você quer ir além do material, tá lá. Então você tem uma visão mais metafísica. É isso que acontece, tá bom? Agora, a visão crítica, né, ela é bem explicada pela ideologia tá lá, de Karl Marx, tá aqui, né? Então o que acontece, né? Então o Karl Marx, né? Ele é o fundador do socialismo científico. Então ele que costurou, né? Um olhar crítico, né? Sobre a ideologia, né? Porque ele fala assim. Então segundo a visão dele do Karl Marx, ele já é uma visão mais crítica, né? Já vamos dizer assim que ele já é uma visão mais além, tá? Então ele fala assim que o termo ideologia, na visão crítica, né, dele, passou a ser designado como algo negativo, né? Então você vê que para Marx, né, a ideologia se tornou então um instrumento de dominação, né, da classe dominante, que a gente vai ver, né, nas outras partes, né, da ideologia, que essa classe dominante, ele é a burguesia, né? Então, o que acontece, né? Então, segundo Karl Marx, né, então a ideologia ele tornou-se então um instrumento de dominação da classe dominante sobre a classe dominada. A classe dominada é o proletariado, tá? Então, havia, né? Então, assim, segundo o filósofo, né, uma infraestrutura. Essa infraestrutura que a gente diz é a economia, tá? Quando a gente fala assim, infraestrutura, né, é a economia, né? Então, quer dizer, que mantinha o sistema capitalista de dominação, né? Então, o que acontece? Então, com isso, vocês verem, né, que com isso, né, o Estado surgiu como um mecanismo, né, de dominação com o sistema político, tá? Então, você vê que a ideologia, né, ele era o meio, né, de manter as pessoas calmas, né, por meio de uma ilusão, tá? A de que, qual é a ilusão, né? Por exemplo, então, a de que o capitalismo, né, e a propriedade privada eram meios justos, tá? Então você vê que quando a gente aborda, né, a ideologia, né, quando você fala de visões clássicas e visão crítica, né, então você vê que esses dois representantes aqui, né, foram bem assim exemplos marcantes, né, para mostrar essa diferença da visão clássica, né, para a visão crítica, tá? Então, pessoal, então essa aqui foi a subdivisão 2, né, 3.2, que abordou
a definição de ideologia, como é que você pode ver que a ideologia ele é polissêmico, né? Como foi dito na subdivisão 3.1, que ele tem uma visão, a ideologia ele tem vários significados. Então falamos que a ideologia ele pode ter um significado de pensamento, de valores, né? Segundo a língua portuguesa, quando você olha ali no dicionário da língua portuguesa, né? E também vimos que a ideologia ela tem visões diferentes, tá lá, que é a visão clássica e a visão crítica, tá? E tá lá que cada um deles aqui, representantes desses filósofos, né, que eles representaram, eles deram a definição de ideologia segundo a visão de cada um, enquanto o De Tracy fala que a visão, que a ideologia, ele tem uma visão mais materialista, né, e Karl Marx já define a ideologia numa visão mais crítica, tá? Então, pessoal, então isso nós abordamos, né? Então esses assuntos, então, tá? Espero que seja essa dica 3. Na subdivisão 3.2 seja de bom proveito, tá bom? Então, um abraço e até lá.